A Guerra Fria transformou a Europa e a Romênia foi palco de uma das ditaduras mais brutais do período. No centro desse regime estava Helena Ceausescu, uma mulher ambiciosa que se tornou a segunda pessoa mais poderosa do país. Ao lado do marido, Nicolae Ceausescu, ela construiu um império de poder e opressão. Mas se a ascensão do casal foi impressionante, o fim deles foi ainda mais chocante. Neste vídeo você vai conhecer a trajetória de Helena Ceausescu, a mulher que esteve no topo do poder na Romênia e encontrou um destino brutal. Fique até o final para descobrir o que fizeram com ela antes da execução. Você vai se surpreender. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. O começo da vida de Helena. Helena nasceu em 7 de janeiro de 1916, em uma família humilde de camponeses que vivia na região historicamente conhecida como Valáquia, território que séculos antes fora governado por Vlad, o Empalador. Sua infância foi marcada pela simplicidade e pelas dificuldades enfrentadas por sua família, que dependia da agricultura para sobreviver. Seu pai trabalhava como lavrador e sua mãe cuidava do lar, transmitindo aos filhos os valores tradicionais da vida no campo. Desde pequena, Helena estava acostumada com a rotina árdua da zona rural, onde o trabalho braçal era parte inevitável do cotidiano. A educação formal que recebeu foi limitada, uma realidade comum para crianças camponesas da época. Acreditava-se que ela seguiria o destino dos pais, auxiliando nas plantações e na criação de animais. No entanto, mesmo sem muitas perspectivas, ela demonstrava interesse pelo aprendizado. Frequentou a escola local, onde adquiriu o básico da leitura e escrita, mas sua formação foi interrompida precocemente. Ainda assim, Helena possuía ambição e não se conformava com uma vida de trabalho árduo no campo. Foi essa inquietação que a levou, ao lado de seu irmão, a se mudar para Bucareste em busca de melhores oportunidades. Na capital, a jovem encontrou um ambiente completamente diferente do mundo rural em que cresceu. Bucareste era uma cidade dinâmica, repleta de fábricas, mercados e grandes construções. Ali, Helena conseguiu um emprego como assistente de laboratório, uma posição modesta, mas que lhe permitiu sair da dura realidade agrícola. Posteriormente, passou a trabalhar em uma fábrica, onde entrou em contato com operários que discutiam sobre política e as desigualdades sociais. O ambiente industrial e urbano ampliou sua visão de mundo e despertou nela um crescente interesse pelas ideias comunistas, que começavam a ganhar força no país. A Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1939, trouxe ainda mais instabilidade para a Europa, e a Romênia se tornou um território disputado por diferentes forças políticas. Durante esse período turbulento, Helena passou a frequentar reuniões clandestinas do Partido Comunista Romeno, onde se envolveu ativamente na militância. Seu engajamento político cresceu e ela se tornou uma figura cada vez mais presente nesses círculos. Foi nesse contexto que conheceu Nicolae Ceausescu, um jovem revolucionário que compartilhava das mesmas convicções políticas e possuía grandes aspirações dentro do movimento comunista. Desde o primeiro encontro, os dois desenvolveram uma conexão intensa e rapidamente se tornaram inseparáveis. Nicolae era profundamente apaixonado por Helena e afirmava que, depois de conhecê-la, jamais olhou para outra mulher. No entanto, sua dedicação à causa comunista lhe trouxe muitos desafios. Ele foi preso diversas vezes por sua militância, enfrentando perseguições e duras condições carcerárias. Helena permaneceu ao seu lado, apoiando-o mesmo nos momentos mais difíceis e fortalecendo os laços entre eles. O casamento entre Helena e Nicolae aconteceu em 23 de dezembro de 1947, um período crucial na história da Romênia. O Partido Comunista consolidava seu domínio sobre o país e a monarquia foi abolida, abrindo caminho para um regime socialista. Com a ascensão de Nicolae dentro da estrutura política, Helena também ganhou espaço, assumindo um cargo no Ministério das Relações Exteriores. Sua posição lhe proporcionou acesso a figuras influentes do governo e a permitiu acompanhar de perto os bastidores do poder. À medida que Nicolae subia na hierarquia do Partido Comunista, alcançando o posto de secretário-geral,
Helena tornou-se sua principal aliada. Ela o acompanhava em viagens diplomáticas, participando de encontros com líderes mundiais e desempenhando um papel ativo na construção das alianças internacionais da Romênia. Sua presença não era apenas protocolar. Helena se envolvia diretamente em negociações e estratégias políticas, buscando consolidar sua influência no governo e na vida pública. O crescente poder de Helena. Em 1971, Helena Ceausescu foi enviada em uma missão oficial à China, onde teve contato direto com os ideais e práticas da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Durante essa visita, ficou particularmente fascinada pela figura de Jiang Qin, esposa do líder chinês, que exercia grande influência política e desempenhava um papel crucial no regime. Inspirada por sua postura e poder, Helena passou a nutrir um desejo ainda mais intenso de consolidar sua própria posição na Romênia, almejando um protagonismo que ia além do papel tradicional de uma primeira-dama. Com o passar dos anos, seu marido, Nicolae Ceausescu, consolidou-se como o líder absoluto do país, e Helena acompanhou sua ascensão, tornando-se uma figura central dentro do governo. Assumiu múltiplos cargos de destaque, incluindo membro da Comissão Central de Previsão Socioeconômica e integrante do Comitê Central do Partido Comunista. No entanto, sua influência foi além dessas funções burocráticas. Ela se tornou, na prática, a segunda pessoa mais poderosa da Romênia, estando atrás apenas de seu marido. Sua presença era tão marcante que muitos, especialmente mulheres, a viam como uma figura materna, um símbolo de esperança em um país cada vez mais isolado do Ocidente. Assim, passou a ser exaltada pela propaganda oficial como a mãe da nação, reforçando sua imagem de liderança feminina dentro do regime. Apesar de sua posição privilegiada, Helena Ceausescu era alvo de desconfiança e rejeição por parte de muitos que a conheciam pessoalmente. Sua ambição desmedida, vaidade e personalidade autoritária a tornavam temida nos círculos do poder. Obcecada por sua aparência, especialmente com relação ao nariz, recusava-se a ser fotografada de perfil e exercia controle rigoroso sobre a divulgação de sua imagem pública. A censura de fotos que não favorecessem sua aparência era uma de suas muitas tentativas de manipular a percepção popular a seu respeito. Enquanto o casal acumulava poder, a situação da Romênia se deteriorava drasticamente. A economia entrou em colapso devido às políticas desastrosas do regime, a repressão contra opositores aumentou e o descontentamento da população atingiu níveis alarmantes. O culto à personalidade em torno de Nicolae e Helena já não era suficiente para conter a insatisfação generalizada. A crise culminou na Revolução Romena de 1989, sobre a qual falaremos a seguir. Antes de prosseguirmos, me diga o que você está achando do conteúdo. Se você gosta desse tipo de vídeo, comente. Quero mais histórias. Assim você ajuda no engajamento e também nos incentiva a continuar trazendo mais produções repletas de curiosidades incríveis. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e também se lembre de deixar o seu gostei. Assim o YouTube irá te recomendar mais vídeos do nosso canal, ok? Agora que os recados já foram dados, vamos voltar a falar sobre Helena Ceausescu. O começo da Revolução. A Romênia vivia um clima de crescente tensão no final de 1989, em grande parte devido ao regime opressor de Nicolae Ceausescu, que havia se tornado cada vez mais impopular entre a população. A repressão brutal imposta pelo governo, combinada com uma crise econômica devastadora, havia levado o país a um estado de desespero. A escassez de alimentos, os apagões frequentes e a falta de liberdade de expressão criaram um ambiente insustentável. Enquanto o regime desfrutava de uma ostentação de poder e riqueza, a grande maioria da população romena vivia em condições miseráveis, com um governo que ignorava as necessidades básicas do povo. No entanto, essa situação explosiva atingiu um ponto crítico em 16 de dezembro de 1989, quando um protesto eclodiu na cidade de Timișoara, no oeste da Romênia. O estopim inicial foi a tentativa do governo de remover o pastor húngaro Laszlo Tőkés, acusado de incitar descontentamento contra o regime com suas críticas públicas. O governo alegava que ele incitava o ódio e a repressão estava sendo desencadeada sob essa justificativa. No entanto, a indignação popular
rapidamente ultrapassou essa questão específica, transformando-se em um levante contra o regime comunista como um todo. O protesto, que começou em uma pequena cidade, logo se espalhou por várias outras partes do país, com as pessoas saindo às ruas para expressar seu desespero e exigir mudanças. A resposta das autoridades foi implacável. Sob ordens diretas de Nicolae e Elena Ceausescu, as forças de segurança intervieram violentamente para tentar sufocar a revolta. A polícia utilizou gás lacrimogênio e canhões de água para dispersar os manifestantes, mas esses métodos se mostraram ineficazes diante do crescente número de protestantes. À medida que a resistência popular aumentava, a repressão se intensificava. Policiais passaram a espancar brutalmente os manifestantes, e relatos de prisões arbitrárias e tortura começaram a surgir. No entanto, em vez de sufocar a revolta, a violência provocou um efeito contrário. O número de protestos aumentou e os manifestantes se tornaram mais determinados. A resistência tomou proporções ainda maiores, com os cidadãos se unindo em sua luta contra o regime opressor. Com a escalada dos confrontos, o regime enviou o exército para tentar conter a situação. Tanques começaram a patrulhar as ruas das cidades e os soldados se preparavam para usar força letal contra qualquer resistência. No entanto, os manifestantes não recuaram. Em várias cidades, barricadas foram erguidas e veículos incendiados em um esforço para bloquear o avanço das forças armadas. A luta nas ruas transformou várias cidades romenas em verdadeiras zonas de guerra, com a população enfrentando a repressão com coragem e resistência. As cenas de violência e destruição foram chocantes, mas a determinação do povo era ainda mais forte. Enquanto a revolta ganhava força nas ruas, Nicolae Ceausescu, que estava em uma visita diplomática ao Irã, deixou Helena no comando da repressão. Ela, determinada a manter o controle do regime, decretou a lei marcial e impôs um toque de recolher rigoroso na tentativa de intimidar a população e controlar os protestos. No entanto, as medidas drásticas de Helena não intimidaram a população. O povo ignorou as ordens e continuou a desafiar o regime. Mesmo com a pressão das autoridades, os manifestantes se mantiveram firmes em sua luta por liberdade. Sob a liderança de Helena, reforços militares foram enviados para diversas cidades e a violência se intensificou ainda mais. Tropas abriram fogo contra os manifestantes, resultando em dezenas de mortes. Porém, a resistência ao regime se espalhava cada vez mais e a revolta parecia estar se tornando irreversível. Quando Nicolae Ceausescu retornou à Romênia, em 21 de dezembro, a situação estava completamente fora de controle. O ditador tentou organizar um discurso público na Praça do Palácio, em Bucareste, com a intenção de reafirmar sua autoridade e acalmar os ânimos da população. No entanto, o evento saiu completamente do controle. Diante de uma multidão de mais de 100.000 pessoas, Nicolae foi vaiado e interrompido por gritos de revolta. Pela primeira vez em décadas, a população desafiava abertamente o ditador. O momento foi transmitido ao vivo pela televisão estatal e a ira popular se espalhou por todo o país. Sons de tiros e fogos de artifício ecoaram pela praça, gerando pânico entre os presentes. A multidão começou a se dispersar em massa e os Ceausescu foram retirados às pressas do palco e levados de volta ao edifício onde estavam refugiados. Mas naquele momento, o destino deles já estava selado. A Revolução Romena havia se instalado definitivamente e a fúria popular não podia mais ser contida. O povo exigia a queda imediata do regime e a punição de Nicolae e Elena Ceausescu, vistos como os principais responsáveis pelo sofrimento do país. Em uma última tentativa desesperada de manter o poder, o governo ordenou a mobilização das tropas de elite e de unidades antiterrorismo para sufocar a insurreição. Porém, essa tentativa de repressão brutal resultou em ainda mais mortes nas ruas. Relatos indicam que os manifestantes foram alvejados, espancados, esfaqueados e até atropelados por veículos militares, enquanto o regime tentava desesperadamente reprimir a revolta. Apesar das inúmeras oportunidades de fuga, Nicolae e Helena recusaram-se a deixar o país. Talvez acreditassem que poderiam reverter a situação ou que ainda possuíam algum apoio dentro das Forças Armadas. No entanto,
essa decisão lhes custaria caro. Helena, tão odiada quanto seu marido, tornou-se um dos principais alvos da revolta popular. O povo não queria apenas a queda do regime, mas também a punição daqueles que haviam governado com mão de ferro por tanto tempo. O fim do regime e da vida dos ditadores. Na manhã de 22 de dezembro de 1989, a situação dos Ceausescu havia se tornado insustentável. A revolta popular crescia em intensidade e multidões enfurecidas marchavam em direção a Bucareste, exigindo o fim do regime. Helena, sempre atenta ao perigo, percebeu que a resistência estava desmoronando rapidamente. Milhares de manifestantes lotavam as ruas, desafiando a proibição de aglomerações e tornando evidente que a capital não estava mais sob o controle do casal ditatorial. Diante do colapso iminente, um plano de fuga desesperado foi colocado em ação. Nicolai e Helena subiram apressadamente ao telhado do prédio onde estavam refugiados, aguardando um helicóptero que os tiraria dali. No entanto, quando chegaram ao terraço, já podiam ouvir os gritos dos manifestantes que haviam invadido o edifício e se aproximavam rapidamente. O caos se instalou. Empurrados para dentro da aeronave junto com seus seguranças, os Ceausescu decolaram em meio ao pânico, visivelmente atordoados. O piloto que testemunhou a cena descreveu o momento com espanto. Não havia espaço suficiente. Helena Ceausescu e eu ficamos espremidos entre as cadeiras e a porta. Deveríamos transportar apenas 4 passageiros, mas levamos 6. Porém, nem mesmo sua fuga aérea garantiria a sobrevivência do casal. O piloto, percebendo que o regime já havia ruído, decidiu não ajudá-los. Após deixá-los em Snagov, recusou-se a continuar a missão, alertando que a revolução estava em pleno andamento e que não havia mais para onde fugir. Abandonados à própria sorte, Nicolai e Helena tentaram desesperadamente encontrar outro meio de escapar, mas em poucas horas foram interceptados pelas forças policiais. Capturados e levados a um quartel militar, foram trancados em celas separadas, completamente desorientados e histéricos, aguardando o desfecho inevitável. Helena não tinha dúvidas sobre qual seria seu destino. O julgamento que se seguiu foi extremamente acelerado e carecia de qualquer legitimidade jurídica. O casal tentou argumentar, mas estava claro que a sentença já havia sido decidida. Foram acusados de genocídio, responsabilizados pela morte de cerca de 60.000 pessoas, além de crimes como ordenar ataques contra civis desarmados, devastar a economia e arruinar a infraestrutura do país. Quando a sentença de morte foi anunciada, Helena protestou com indignação, gritando que estavam sendo assassinados e não executados. O desejo de participar do fuzilamento era tão grande que houve disputa entre os soldados para integrar o pelotão de execução. No entanto, a decisão final foi que paraquedistas realizassem a tarefa. No dia 25 de dezembro de 1989, às 16 horas, Nicolai e Helena foram escoltados até um pátio nos fundos do quartel militar onde haviam sido julgados. O pelotão de fuzilamento já os aguardava. Nicolai, resignado com o desfecho, fez uma última declaração desafiadora. Poderíamos ter sido fuzilados sem essa farsa. Helena, por outro lado, reagiu com fúria. Tentou resistir, insultou os soldados e se debateu enquanto tinha as mãos amarradas, mas nada poderia mudar seu destino. Em questão de segundos, os tiros ecoaram no pátio, pondo um fim definitivo ao casal que governara a Romênia com um punho de ferro por mais de 2 décadas. A execução foi tão rápida que as câmeras mal conseguiram registrar o momento exato da morte. Helena Ceausescu, aos 73 anos, tornou-se a única mulher a ser executada por fuzilamento na história moderna da Romênia. Durante sua vida, acumulou poder, riqueza e influência, mas foi lembrada principalmente como uma tirana que não hesitava em recorrer à brutalidade para manter seu domínio. Seu fim violento simbolizou o colapso de um regime marcado pelo autoritarismo e pela repressão, encerrando um capítulo sombrio da história romena. A Europa já enfrentou inúmeros regimes totalitários, e a história de Helena e Nicolai Ceausescu é apenas um exemplo do impacto que esses governos tiveram. Mas quando falamos de ditaduras brutais, é impossível não mencionar o regime nazista e seus momentos finais.
Você já se perguntou como foi a vida dentro do famoso Führer-Bunker nos últimos dias de Hitler? Quem estava ao seu lado? Como era o clima nesse esconderijo subterrâneo? Essas e outras perguntas são respondidas em um vídeo especial que preparamos para você. Então, se ficou curioso, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e descubra.